Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre interpretação constitucional, mais uma base da teoria geral da Constituição. É claro, você vai analisar diversos dispositivos constitucionais e é importante entender a base teórica da interpretação, não é? Você precisa entender como a Constituição Federal deve ser interpretada. Bem, nos livros de direito constitucional, nos manuais de direito constitucional, você vai encontrar uma coisa chamada hermenêutica. A hermenêutica constitucional basicamente abrange 4 tipos de atividades: a interpretação, que é o que a gente vai estudar, a aplicação do direito, a integração do direito e até a construção do direito. Então, a hermenêutica, na verdade, é uma ciência. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra hermenêutica. Então, a hermenêutica vai se dedicar à interpretação da norma jurídica, mas também à aplicação dessa norma, vai se dedicar à integração com o uso da analogia e até à construção do sentido. Mas no direito constitucional, o que a gente mais estuda, o que a gente mais se dedica realmente do ponto de vista da disciplina é a interpretação constitucional. E por que isso? Porque nos outros aspectos de aplicação, de integração ou de construção do direito, aqui o estudo é feito na teoria geral do direito, que é uma outra abordagem. Então, no direito constitucional propriamente dito, o que se estuda é a interpretação, conhecendo os princípios e os métodos de interpretação. Isso sim, de vez em quando aparece nas provas. E eu projetei aqui para vocês uma tabelinha com os princípios que os autores indicam e com os métodos de interpretação, certo? Vamos então comentar um a um, lembrando sempre que eu estou aqui à sua disposição para qualquer dúvida. Vamos começar pelos princípios. Então a ideia é o seguinte: quando alguém vai interpretar uma norma constitucional, esse alguém deve levar em consideração algumas diretrizes, alguns princípios da interpretação, alguns princípios da hermenêutica. Então, o primeiro princípio que você encontra é o princípio da supremacia da Constituição, que se baseia na ideia de hierarquia das normas. Então, nós temos, diante de um contexto do direito constitucional, uma base hierárquica nas normas, em que a Constituição Federal está no ápice da pirâmide, não é? Então, na interpretação em face de um caso concreto, no julgamento de um caso concreto, deve-se levar em consideração que a Constituição Federal está no ápice do ordenamento jurídico. É essa relação de supremacia da Constituição, certo? Outro princípio que existe é o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Inclusive, é um princípio que a gente volta depois no âmbito do controle de constitucionalidade. Lá no controle, a gente vai usar muito o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, tá? Basicamente, por mais que uma lei seja absurda, por mais que você discorde de uma lei, aquela lei deve ser considerada como presumidamente constitucional até prova em contrário. Então, quando o presidente da República sanciona uma lei, aquela lei entra em vigor, é promulgada, ela vale, por mais que ela seja inconstitucional. Por quê? Porque as leis são dotadas aqui de presunção de constitucionalidade. Evidentemente, é importante ter em mente que essa presunção de constitucionalidade das leis é uma presunção relativa e admite, como consequência, um controle de constitucionalidade. Você pode fazer o controle via ADI, ADC, ADO, ADPF, controle difuso por meio de uma ação de maneira prejudicial. A gente vai estudar isso direitinho, tá? Mas o fato é que o intérprete deve levar em consideração que as leis são presumidamente constitucionais até prova em contrário. Outro princípio que também existe é o princípio da interpretação conforme a Constituição. Como assim? Basicamente, as leis são interpretadas, as normas jurídicas são interpretadas a partir de um sentido que é conferido pelo intérprete, né? Veja, quando você abre a Constituição e lê um dispositivo, aquilo é apenas um signo linguístico, é apenas uma palavra. E você, ao fazer a leitura daquela palavra, vai conferir um sentido à norma. Essa é a ideia. Então, o que se exige na interpretação constitucional é que esse sentido que você está construindo
seja construído com base na Constituição, ou seja, conforme a Constituição. Por isso, a interpretação conforme a Constituição é um princípio do direito constitucional. Entre as interpretações possíveis, você deve adotar a interpretação conforme a Constituição, tá? Outro princípio de interpretação constitucional é o princípio da unidade da Constituição. A Constituição deve ser interpretada de uma forma una. A Constituição é um todo, uno que você deve interpretar. Ou seja, você não deve fazer interpretações isoladas, pegar apenas um artigo e interpretar aquele dispositivo de maneira isolada. É preciso fazer sempre uma interpretação que leve em consideração o contexto da Constituição em todos os seus aspectos. Então, a organização dos poderes, organização do Estado, direitos fundamentais, os princípios fundamentais da Constituição e assim por diante. Outro princípio de interpretação constitucional que vai guiar o nosso estudo é o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, Basicamente, razoabilidade e proporcionalidade são princípios mencionados aí pela doutrina em todas as disciplinas. E no direito constitucional, isso se fundamenta na própria Constituição. Embora nenhum artigo da Constituição diga que razoabilidade e proporcionalidade são princípios, se extrai do devido processo legal o dever de uma decisão justa, de uma decisão razoável, de uma decisão proporcional, De acordo com a doutrina, o devido processo legal pode ser formal, que é a observância das regras de processo, mas também pode ser material, que é o dever de uma decisão justa, de uma decisão proporcional, certo? Então, o intérprete, na hora de conferir sentido ao texto, deve utilizar-se também da razoabilidade ou proporcionalidade. Mais um princípio, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Como já dito, a Constituição tem um texto, você vai interpretar construindo o sentido, e na construção desse sentido você deve buscar conferir a maior efetividade possível a esse texto, a maior efetividade possível às normas constitucionais, Então, ao aplicar uma norma, por exemplo, que garante o direito à vida, deve-se tentar aplicar para conferir um sentido mais efetivo, mais prático, mais que atinja ali o seu resultado, em relação à norma constitucional. Fala-se também em princípio do efeito integrador, no sentido em que o intérprete deve buscar sempre a integração político e social da norma. Nós temos as instituições funcionando, nós temos as normas, então essa integração entre todo o sistema deve ser buscado pelo intérprete, efeito integrador. Também temos o princípio da concordância prática ou harmonização. Veja, o direito constitucional não prega um direito abstrato descolado da realidade. Pelo contrário, o intérprete deve buscar uma concordância prática, uma harmonização com a realidade. Deve buscar, portanto, uma harmonização com aquilo que se vive em sociedade. E essa é uma diretriz, ou seja, um princípio da interpretação constitucional, princípio da concordância prática ou harmonização. O intérprete deve buscar essa proximidade com a realidade para encontrar o sentido mais adequado. Fala-se ainda no princípio da conformidade funcional ou justeza. Esse princípio aqui estabelece que o intérprete deve respeitar a distribuição de funções constitucionais. A nossa Constituição atribui funções ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, aos órgãos, os órgãos necessários ao desempenho da Justiça, as funções essenciais da Justiça, como a Advocacia Pública, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, essa repartição de competências deve ser buscada pelo intérprete, ou seja, respeitando o limite das atribuições de cada poder. Por isso o nome conformidade funcional ou justeza, exigindo-se nesse contexto a observância, inclusive, da separação de poderes. Então veja que o intérprete no âmbito do direito constitucional deve buscar, queridos, a aplicação de todos esses princípios, ok? Bem, além dos princípios, que são diretrizes amplas que o intérprete deve seguir, existem também alguns métodos de interpretação. Métodos são caminhos ou estratégias para se chegar a uma conclusão. Então, eu aplico um método para resolver um caso.
E a doutrina já se dedicou a falar em alguns métodos, ou seja, alguns caminhos para se chegar à conclusão diante de um caso concreto. Métodos de interpretação constitucional. Não se confundem com os princípios, tá? Princípios são diretrizes na hora da interpretação. O método basicamente é um caminho para chegar àquela conclusão. Então, o primeiro método que você encontra mencionado pela doutrina é o método jurídico ou hermenêutico clássico, que é aquele método que você estuda na teoria geral do direito, né? Norma posterior revoga a norma anterior, norma especial prevalece diante de norma geral. É basicamente o método jurídico que a gente aplica ali no âmbito do direito de maneira ampla. Nós temos ainda um método tópico problemático. Esse método tópico problemático considera basicamente que não é possível interpretar o direito de uma forma abstrata, de maneira que o intérprete deve utilizar como método o enfrentamento do caso concreto, ou seja, ele começa pelo problema para depois, a partir daquele problema, buscar a solução na Constituição Federal e justificar ali a sua solução, tá? Então você parte do problema para chegar ao abstrato, ao geral, né, para chegar à norma jurídica. O método hermenêutico concretizador faz exatamente o contrário. Ao invés dele começar pelo problema, ele começa pela hermenêutica, pela interpretação da norma para depois concretizar no caso concreto ali, levando em consideração as peculiaridades enfrentadas. Então veja, enquanto no método tópico problemático eu saio do problema para o geral, no método hermenêutico concretizador eu parto para a norma, eu consulto a Constituição, eu interpreto a norma com as minhas diretrizes, com a minha experiência própria para depois enfrentar o caso. São dois métodos mencionados aí pela doutrina. Nós temos ainda um método chamado de científico espiritual ou valorativo. Esse método prega que o intérprete deve considerar os valores em sociedade, o momento vivenciado pela sociedade, por isso o nome científico espiritual. Levar em consideração o momento em que nós estamos vivendo, o momento da sociedade, as exigências econômicas, sociais, políticas, para se chegar a uma conclusão, né, adequada a esse contexto. É muito subjetivo, inclusive, esse método de acordo aí com a doutrina. Temos ainda um método normativo estruturante. De acordo com esse método, deve-se levar em consideração que a norma jurídica não é apenas o texto, mas a construção do sentido. E essa construção observa ali uma estrutura normativa baseada na teoria geral do direito. E temos ainda o método comparativo, que acontece quando o intérprete do direito constitucional se vale da comparação. Então ele compara a Constituição brasileira com a Constituição de outro país, ele compara a norma daqui com outra norma, para chegar à conclusão. Então, método comparativo também é um método mencionado na doutrina do direito constitucional. Veja que todos esses métodos, portanto, são mencionados na doutrina do direito constitucional e podem ser utilizados pelo intérprete. Então, nós temos princípios de interpretação constitucional, supremacia da Constituição, presunção de constitucionalidade das leis, interpretação conforme a Constituição, unidade da Constituição, proporcionalidade ou razoabilidade, máxima efetividade das normas constitucionais, efeito integrador, concordância prática ou harmonização, conformidade funcional, justeza, método jurídico hermenêutico clássico, aqui já é método, já é uma forma de chegar à conclusão. Método jurídico hermenêutico clássico, método tópico problemático, método hermenêutico concretizador, método científico espiritual valorativo, método normativo estruturante e o método comparativo. Marcílio, é muita coisa, sim, né? É muita coisa, mas este contexto permite a você chegar a ter uma base para poder interpretar as normas constitucionais. É claro, você não precisa decorar isso, mas você vai ver que eu vou me valer dessas palavras, eu vou mencionar aqui para vocês alguns princípios de interpretação ao longo do curso, porque faz parte do direito constitucional, certo, meus queridos? Então, é uma ideia de trazer uma base para você, a fim de que nos próximos tópicos possamos avançar na análise de pontos mais específicos do nosso queridíssimo aí direito constitucional, certo? Então, qualquer dúvida, estou à sua disposição. Valendo destacar que este também é um tópico que tem uma certa recorrência menor do que outros tópicos, tá, pessoal?
Enfim, espero que você tenha entendido, vale a pena sempre revisar o conteúdo e vale ainda, pessoal, de maneira adicional, ao falar sobre interpretação, ressaltar que nós vamos estudar posteriormente, lá no âmbito de controle de constitucionalidade, uma coisinha chamada de mutação constitucional, que é a mudança na interpretação da norma, ou seja, na mudança no sentido da norma sem alteração do texto, tá? Isso a gente vai ver em momento apropriado. Espero que você tenha entendido e qualquer dúvida conte comigo. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!